bem, muito bem, muito bem. Fotógrafo Tietê, como vai, meu amigo? Tudo bom? Boa noite, meninos e meninas. Tudo bem? Diretamente dos estúdios do Tatuapé. Vamos lá, como é que tá meu áudio aí? Comentem, por gentileza. Tá tudo certo? Áudio bom? Imagem funcionando? Deem aceninhos. Eu gosto mais de coraçõezinhos subindo, hein? Se vocês puderem mandar corações, eu vou adorar. Éder Bastos Oliveira, tudo bem? Como vai? Fala, garoto! Mr. Éder. Isso, coraçõezinho subindo. Vamos compartilhar a live aí com a galera, velho? O assunto de hoje é muito legal, vai. Vamos compartilhar aí. O som tá ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrando, que ainda não começou, vai começar. Daqui a pouco, logo mais, a gente sempre dá aquela enroladinha de alguns minutos para as pessoas entrarem. Vamos lá, vamos entrando. Vamos compartilhar. Aceninhos, coraçõezinhos. Eu gosto de corações, hein? Vamos lá. Mais uma live da nossa série de lives. E o meu assunto, ou os meus assuntos sempre sobre referências, sobre a formação do repertório visual do fotógrafo, enfim, né? Dos produtores de imagem. Não sei se você é só fotógrafo, videomaker, cineasta, enfim, todos nós que vivemos da imagem, da produção de imagens, que se difundiu tanto nos últimos anos, depois ainda do mundo digital, depois da gente ter os aparelhos de telefone que produzem ótimas imagens, e as pessoas com esse desejo, as pessoas querem contar histórias, querem contar as suas histórias, as histórias que estão ao seu redor. Vamos entrando, vamos compartilhar aí com a galera. Leandro, Photoshop JPEG, muito bem, seja bem-vindo, Leandro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí, galera, vamos comentar aí, tá todo mundo bem, todo mundo feliz? Feliz ano novo para todo mundo, feliz vida nova, não? Estamos diante de um momento importantíssimo, significativo, marcante, e a live de hoje, que eu vou comentar, enfim, vamos falar um pouco sobre um filme, sempre, que tem a ver com isso, viu? Se conecta com esse assunto. Muito bem, eu sei que o senhor está feliz, acompanhei as suas postagens, viu, seu Fernando? Fotógrafo Tietê, muito bom. André Nigro Andrade entrou, seja bem-vindo, 19 horas e 35 minutos no meu relógio, eu sempre toco aí alguns minutos, espero alguns minutos para as pessoas entrarem, e logo menos a gente começa, né? Ou logo mais, a gente dá início. Dona Emília, tudo bem com a senhora? Que bom que a senhora compareceu, fico feliz de vê-la aqui no nosso mundo virtual, através da nossa telinha de LCD. Nós estamos nos encontrando através das ondas da internet, que legal, hein? Muito bom, acho que é hora. Simon, quando eu falo isso, gente, é porque a Simone, ela vai dar uma ediçãozinha rápida, assim, ela só vai cortar o começo, enquanto eu tô aqui nessa enrolaçãozinha, ela corta para subir o vídeo pro YouTube. Simon, agora é a hora. Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live da Full Frame. Eu sou o Rodrigo e o meu assunto nessa série de lives
é sobre as referências, sobre o repertório que os fotógrafos devem possuir. Seu Fleury, tudo bem com o senhor? Que saudades, hein? Enfim, como nosso queridíssimo Ansel Adams disse, né? Que para a gente melhorar a nossa fotografia, a gente deve melhorar o que a gente consome de arte. Não, essa frase não é do Sebastião Salgado. A gente fotografa com tudo que a gente consome de arte. Essa colocação é do Ansel Adams, um gênio da fotografia moderna americana. Como eu estava dizendo, eu sou o responsável, né? Temos aqui 4 pessoas que fazem as lives, Rodrigo e mais 3 professores da FUL, e eu escolhi o tema repertório, o tema referências, e mais precisamente os filmes que falam sobre fotografia, ou filmes que têm personagens fotógrafos. E afunilei mais ainda esse tema escolhendo os filmes daquela plataforma de streaming conhecida que eu realmente só tive contato esse ano, que chama-se Netflix. Lá nós temos vários filmes que falam sobre fotografia, e o filme que eu escolhi para comentar no dia de hoje é o filme O Fotógrafo e o Carteiro. Esse é um filme interessantíssimo, nunca tinha ouvido falar, e alguns meses atrás a busca me sugeriu e eu fui atrás. E eu fui assistir o filme naturalmente porque o título me interessou. Quem é o fotógrafo e quem é o carteiro? Qual é o enredo? Qual é a trama? Muito bem. Alguém aí já viu o filme? Alguém chegou a assistir? Comenta aí pra mim, por gentileza. Tietê, o senhor já assistiu esse filme? Teça comentários a respeito do filme, caso o senhor já tenha assistido. O filme O Fotógrafo Carteiro, eu não vou aqui ficar contando o que acontece no filme, ok? Só vou fazer uma breve análise desse filme. Ele é um filme documentário, investigativo, que trata de um crime horrível, de um crime horroroso que aconteceu na Argentina pós-ditadura militar. O fato ocorre em 1997, a ditadura argentina acaba em 1983, e esse fato acontece no período que o Carlos Menem, para as pessoas que tem um pouco mais de idade, assim como eu, lembram-se muito bem do Menem. E o Carlos Menem é o presidente da Argentina. O Menem é uma espécie de Collor argentino. É um cara que anda de Ferrari, é um cara que, enfim, recebe as celebridades. Ele está mais preocupado em aparecer na mídia do que realmente governar a Argentina. A Argentina é um país quebrado, um país economicamente inviável, e ele esbanjando objetos do consumo, enfim, uma vida hedonista. Enfim, o filme se passa, ou o fato, porque é uma história verídica, acontecida, como eu falei, é um documentário investigativo. Boa noite, tudo bem? Como vai você, Osana? Enfim, o fato acontece em um balneário litorâneo da Argentina, o lugar onde as celebridades, os políticos vão no verão. E o fotógrafo, vou falar em português, José Luiz Cabeças, ele acaba sofrendo um atentado, ele é sequestrado, ele é torturado e ele é assassinado. E isso desperta, primeiro, medo, porque um país que vem de uma ditadura muito pesada se depara com um fato... Cabeças, eu falei Cabeças, não? Espero que eu tenha falado, porque é esse o nome. Muito bem. A sociedade argentina se depara com um fato que coloca medo neles. É
acontece um crime típico da ditadura militar. Um Ford Fiesta, se eu não me engano, é encontrado totalmente queimado, e dentro desse carro existe um ser humano carbonizado. Ele está algemado e ele levou 2 tiros no crânio por trás, ou seja, uma execução. Quando a polícia, que faz de tudo para que a investigação não dê certo, começa a investigação, descobrem que esse corpo é de um fotojornalista. Um fotojornalista de uma revista chamada Notícias, uma importante revista chamada Notícias, e começa essa investigação. Como eu falei, a Argentina vem de uma ditadura, a sociedade ainda sente os reflexos dessa ditadura, e todos ficam muito inquietos com esse fato. Afinal, o jornalismo, os jornalistas, que podem ser chamados de o quarto poder de uma democracia, se sentem ameaçados, ou seja, não se pode falar alguma coisa, o que esse... Ao vivo é assim, gente, o negócio cai mesmo. O que esse jornalista sabia para ter sido executado dessa forma. Enfim, depois que as investigações se iniciam, percebe-se que rapidamente um grupo de pessoas confessam o crime, o famoso laranja, né? E foi muito rápido. Arranjaram um culpado muito rápido e, enfim, o que seria muito bem, os coraçõezinhos subindo, que bonito. Enfim, o que se compara ao Ministério Público argentino desconfia. E, enfim, vamos fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. Quando uma estratégia muito usada pelos americanos é executada na Argentina, em Buenos Aires, que é oferecer uma recompensa por informações, uma informação muito importante aparece e prova-se que aquele grupo de pessoas que confessaram que eram pessoas pobres, pessoas que eram de torcida organizada, também conhecido como hooligans, é isso? Hooligans argentinos, e a líder desses caras seria uma mulher que comanda a prostituição em determinada parte da cidade. Percebe-se que isso é uma grande mentira, que isso foi armado para desviar a atenção da real investigação. Quando oferece-se uma recompensa, uma policial feminina ela fica com medo e ela começa a delatar o que aconteceu. Muito bom. Por que o filme chama-se O Fotógrafo e o Carteiro? O fotógrafo é o José Luis Cabeças, um cara querido no meio da fotografia, no meio do jornalismo. Ele é o fotógrafo. E um ano antes, ele é responsável por fotografar uma pessoa que era infotografável. E quando a pessoa é infotografável, é quase que um desafio para o fotojornalista. E ele consegue essa foto. Quem é essa pessoa? É um empresário que domina os correios na Argentina. O correio particular. E ele, inclusive, gostaria de extinguir o correio estatal. Sim, o Diabran, esse é o nome dele. Esse empresário, na verdade, domina vários setores o correio, o setor de entregas, enfim, ele é metido com uma máfia, ele é um líder mafioso e domina o tráfico de drogas, o tráfico de armas, enfim, entre outros.
ninguém nunca tinha visto a imagem desse cara, alguns ouviam falar quem era ele, mas não tinham imagem dele, nunca tinha sido feita uma fotografia dele. E aí o Cabeças consegue essa fotografia e estampa a capa da revista Notícias. Nesse balneário, nesse conhecido e muito visitado balneário, ele faz uma cena com a esposa e consegue fotografar, estampa a capa. Quando ele é assassinado e atribuem a mulher que toma conta da prostituição em Buenos Aires, atribuem a ele o fato de ser um paparazzo, que ele não era, que ele extorquia as pessoas com suas fotos, o que era mentira, e que ele estava fotografando pessoas que integravam o tráfico de drogas, que também não era uma verdade. Quando ele estampa a foto, o nosso digníssimo empresário, que na verdade é um criminoso, não é um empresário, ele não gosta, ele fica furioso, ele acaba recebendo uma série de acusações do governo, enfim, do Roberto Cavallo. Muitos políticos que aparecem nesse documentário são caras que eu, pelo menos com um pouco mais de 40, ouvi falar, o Dualdi, a Cristina Kirchner, Roberto Cavallo. Todos esses caras são personagens da minha adolescência, de ler o jornal, de assistir o noticiário. E o Roberto Cavallo, que gostaria muito do cargo de presidente da República, ele ataca muito bem, um economista argentino, ele que seria o ministro da Economia, ele ataca veementemente o Djabran, que nunca tinha aparecido, e resolve aparecer. Ele resolve dar as caras e começar a se manifestar de maneira curiosa, no mínimo curiosa, coisa que ele nunca tinha feito. Pois bem, no ato do homicídio, do fato, do assassinato, existem símbolos e indícios muito fortes da presença de militares. Por quê? E esses símbolos, eles foram colocados na cena propositalmente para que as pessoas soubessem que os militares estavam envolvidos e tivessem medo. Que símbolos são esses? Ele foi algemado, então a algema é um símbolo da presença dos militares, e o carro foi totalmente carbonizado, queimado, que era mais um símbolo, era como os militares executavam os transgressores da época durante a pandemia, durante a ditadura, quase isso, porque não se deixa provas quando isso acontece. Muito bom. Esses símbolos que mostram a participação aí dos militares são também provas importantes que ajudam na investigação. E quando essa policial feminina começa a entregar o esquema, chegam aos verdadeiros executores do crime, que são militares. Um fato muito curioso é que quando o Djabran quando expede-se um mandato de prisão, ele vai visitar o Menem, o presidente da República. E aí, curiosamente, o presidente recebe esse cara, o que demonstra mais, o que gera mais desconfiança. O fato é que a população argentina, cansada de crimes que aconteceram anteriormente a esse, crimes políticos, crimes que tinham muita relação com a ditadura argentina, a população cansada, ela vai às ruas e realmente
se coloca contra o que aconteceu e exige uma explicação. Porque se isso acontece com um jornalista, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode desaparecer, né? Sim, nós brasileiros, eu felizmente não participei disso, mas já vivemos isso, uma ditadura que foi muito abafada, né? A ditadura brasileira foi muito abafada e nós quase incorremos no mesmo erro, mas o voto popular, a democracia não deixou isso acontecer. Sim, os argentinos são mais engajados, eles vão para a rua, eles vão com panelaço e a sociedade fica com medo e vai à rua cobrando explicações do que realmente tinha acontecido. Enfim, existe um movimento dos fotógrafos, jornalistas, uma vez que esse fotógrafo é um cara muito querido. O movimento chama-se Não Esqueça Cabeças, porque esse crime não pode ser esquecido, esse crime não pode ser deixado de lado, e a verdade tem que vir à tona. Muito bem, então as coisas realmente acontecem, pegam, né, chegam aos culpados. Eu não vou também dar spoiler do que acontece no final com o Diabran, mas chegam aos culpados, eles são presos, eles são condenados ao crime, à pena máxima da justiça argentina, que é a prisão perpétua. Muito bem, em primeiro momento todo mundo feliz, porque, enfim, né, não tão feliz porque o rapaz realmente foi assassinado, a família consternada, mas temos justiça. Aí é que temos uma reviravolta. Alguns anos depois, essas penas, elas simplesmente são aliviadas e todos os sentenciados, todos os condenados vão para a rua. O que mostra como funciona a justiça na nossa América Latina, também conhecida como América Latrina. A sociedade com medo de que o que acontece sempre, né? Quem tem recursos financeiros, quem tem dinheiro não vai para a cadeia, enfim, ou não fica na cadeia, realmente se comprova. E os autores do crime acabam sendo liberados, os que não morreram na prisão. Mas se você quiser saber o que acontece com o mandante do crime, o Diabran, que acreditou que por ser beneficiado financeiramente, um cara da elite que tinha contato com o presidente da república, não ia acontecer nada com ele, enfim, alguma coisa acontece. Eu sugiro que você entre no seu Netflix, assista um filme que é um ótimo entretenimento. Não é um filme para ver com a namorada no domingo à tarde, porque ele não é leve, é um filme que nos faz pensar, pontos curiosos sobre o documentário. A Netflix sempre faz um negócio bem feito, né? Como a narrativa se desenrola e sempre as fotografias que vão ser publicadas, elas vão para o laboratório, aparece no ampliador, a imagem sendo projetada no papel fotográfico, e depois o papel fotográfico vai no banho do revelador e aparece, aí penduram a foto. Realmente, para quem tem essa curiosidade de ver o laboratório fotográfico, ainda temos esse tempero aí no nosso documentário. Então eu sugiro que todos assistam, porque é mais um ótimo filme que está na Netflix, que fala de fotografia, fala de um momento político da Argentina, fala de uma situação que é real para nós que moramos na América Latina e serve como uma boa lição, como um bom exemplo para nós produtores de imagens. Seu Tietê, cuidado, hein? Você fica provocando aí os caras na rua, que eu vejo. Muito obrigado pela presença de todos.
Foi muito legal estar aqui. Essas lives são mais rápidas mesmo. A gente se vê em breve com mais um filme que vai servir de repertório para você, produtor de imagens. Beijo, viva a fotografia!